Você acredita que conhece a verdade sobre Jesus? Pois saiba que a história que te contaram pode ser uma das maiores mentiras da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir o que foi escondido, o que foi distorcido e por que tantas versões de Jesus existem, mas apenas uma foi autorizada pela Igreja. Prepare-se. Depois de ouvir isso, você nunca mais verá Jesus da mesma forma. Imagine por um instante que você está em uma antiga biblioteca do deserto, entre pergaminhos e manuscritos cobertos por poeira e segredos. Ali, você encontra fragmentos de um evangelho que nunca ouviu falar, palavras atribuídas a Jesus que não estão na sua Bíblia. Ele não fala de inferno, não ameaça com juízo eterno, mas convida você a olhar para dentro, a despertar sua consciência. Você se dá conta. A história que te contaram sobre Jesus é apenas uma versão entre muitas. A figura histórica de Jesus, como ela realmente foi, se perdeu em meio a séculos de censura, interesses políticos e dogmas. O que sobrou foi um retrato moldado para servir a uma agenda. Um Jesus filtrado, simplificado, institucionalizado. Um reflexo conveniente, mas não autêntico. As evidências arqueológicas e os estudos contemporâneos sobre o Jesus histórico indicam que ele era um místico radical, profundamente enraizado na tradição judaica, mas ao mesmo tempo um reformador espiritual que questionava os pilares do sistema religioso de sua época. Jesus cresceu na Galileia, região marcada por revoltas, diversidade cultural e intensa atividade espiritual. Foi influenciado não apenas pelo judaísmo tradicional, mas também por correntes essênias, zadoquitas e gnósticas, comunidades que buscavam conexão direta com o divino, fora do sistema sacerdotal de Jerusalém. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só representam uma fração daquilo que circulava entre os primeiros seguidores de Jesus. Existem dezenas de evangelhos apócrifos, ou seja, não reconhecidos oficialmente pela Igreja, mas que trazem versões completamente diferentes dos ensinamentos do Mestre. Neles, Jesus aparece como um guia do despertar espiritual que ensina sobre a luz interior, a transcendência do ego, a união com o todo. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus diz: "Se aqueles que vos guiam disserem, vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. O reino, porém, está dentro de vós e fora de vós." Essa frase é tão poderosa quanto perigosa para quem deseja controlar, porque ela tira o poder das mãos da religião institucional e o devolve ao indivíduo. Ela diz que não há intermediários entre você e o divino, e foi exatamente essa mensagem que precisou ser silenciada. Outro exemplo é o Evangelho de Felipe, que fala sobre o casamento sagrado entre o masculino e o feminino como caminho para a iluminação, e insinua uma profunda conexão espiritual e simbólica entre Jesus e Maria Madalena, não como prostituta, mas como companheira iniciada. Em outras palavras, Jesus não estava pregando submissão religiosa, estava oferecendo um mapa de autotransformação. A resposta está no poder. Durante os primeiros 3 séculos após a morte de Jesus, o cristianismo era plural. Havia dezenas de interpretações sobre quem ele era e o que significava sua mensagem, mas com o tempo, líderes eclesiásticos e principalmente políticos perceberam que era necessário unificar a doutrina para manter a ordem e o controle. Quando o Império Romano decidiu adotar o cristianismo como religião oficial no século IV, sob Constantino, foi necessário escolher uma única versão da história, e todas as outras foram declaradas heresia. Os textos foram queimados. Os seguidores dessas visões alternativas foram perseguidos, e o Jesus libertador deu lugar ao Jesus domesticado. A versão oficial, moldada por concílios como o de Nicéia, focou no sofrimento, na culpa, na obediência. O Cristo interior deu lugar ao Cristo crucificado. O símbolo da cruz substituiu o símbolo da luz. A ideia de reino dos céus como estado de consciência deu lugar a uma promessa futura, condicionada à fé e submissão à Igreja. Apesar de todo esse esforço, alguns textos sobreviveram, escondidos em cavernas, enterrados por monges dissidentes, esquecidos no deserto. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito,
foram encontrados manuscritos gnósticos com mais de 1.600 anos. Eles trazem evangelhos, diálogos e ensinamentos que revelam um Jesus profundamente diferente e profundamente revolucionário. Esses textos não foram escritos por hereges, como se dizia. Muitos deles vinham de comunidades próximas aos próprios apóstolos, mas eles tinham uma característica que os condenava. Colocavam o poder espiritual nas mãos do próprio ser humano. O Jesus histórico não era um símbolo de submissão, mas de liberdade interior. Não fundou igrejas, nem pediu adoração cega. Seu verdadeiro ensinamento era: conhece a ti mesmo e encontrarás o reino. Mas esse Jesus foi silenciado, substituído por uma versão moldada para controlar consciências, não para libertá-las. O que nos resta agora é a coragem de buscar, de ler os evangelhos esquecidos, de olhar para dentro, porque a verdadeira face de Jesus ainda está viva, mas ela não será encontrada nos dogmas, e sim no silêncio do seu coração. Imagine uma sala imensa no palácio de um imperador romano. Em volta de uma mesa, homens com túnicas discutem acaloradamente. Eles não falam de espiritualidade, falam de poder, de política, de como usar a figura de Jesus para unir um império que está à beira do colapso. Foi nesse cenário que se iniciou a maior operação de censura espiritual da história. Esse capítulo esquecido pela maioria dos fiéis começou no século IV, quando o imperador Constantino decidiu usar o cristianismo como instrumento de controle social e unificação política. Até então, o Império Romano era dividido por crenças, cultos e conflitos internos. A nova religião, com base no ensinamento de um judeu crucificado pelo próprio sistema romano, passou a ser vista não como ameaça, mas como uma oportunidade de domínio. Durante os primeiros 300 anos após a morte de Jesus, o cristianismo era uma fé diversa, descentralizada, viva. Existiam dezenas de interpretações, cada qual com sua própria visão de Jesus, como um sábio gnóstico, um profeta apocalíptico, um mestre de mistérios ou um libertador político. Essas comunidades divergentes, que reuniam gnósticos essênios, judeu-cristãos e cristãos paulinos, não tinham uma Bíblia unificada, nenhum dogma comum. Era uma fé dinâmica, feita de debates, experiências místicas e práticas de transformação interior. Mas essa pluralidade era um problema para Roma. Ao perceber que o cristianismo crescia rápido demais para ser contido, Constantino entendeu que a melhor forma de lidar com ele não era combatê-lo, mas controlá-lo. Em 313, ele assinou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo, e em 325 convocou o Concílio de Nicéia, o primeiro de muitos encontros para definir o que seria ou não considerado cristão. Foi nesse momento que nasceu a versão oficial da fé cristã, e tudo o que não se encaixava nela foi declarado heresia. O Concílio de Nicéia não foi um evento espiritual, foi uma convenção política. As autoridades eclesiásticas, em aliança com o imperador, votaram quais evangelhos seriam incluídos no cânon e quais deveriam ser eliminados. Evangelhos como o de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, de Judas e de outros discípulos foram rotulados como perigosos, mesmo que circulassem entre comunidades que se diziam próximas dos apóstolos. O Jesus que emerge de Nicéia é diferente do Jesus dos primeiros séculos. Agora ele não é mais um mestre que desperta consciências, mas um Deus distante, infalível, cuja autoridade passa a ser representada por uma igreja hierárquica. Um Deus que exige adoração, submissão e medo, e que só pode ser alcançado por meio dos sacramentos administrados por sacerdotes. A transformação foi tão drástica que muitos dos primeiros cristãos não reconheceriam a fé que surgiu dali. Após os concílios, uma campanha implacável de destruição começou. Textos gnósticos foram queimados, templos alternativos destruídos, monges dissidentes perseguidos. A Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de sabedoria do mundo antigo, foi saqueada e incendiada em ondas sucessivas, perdendo-se séculos de conhecimento espiritual e filosófico. Aqueles que seguiam outras versões de Jesus foram perseguidos, mortos ou forçados a se converter. Os chamados hereges não eram inimigos do Cristo, eram simplesmente fiéis de outras linhagens espirituais
que divergiam da narrativa romana. Roma havia descoberto que não era preciso matar Jesus de novo, bastava controlar sua imagem. Pouca gente sabe, mas a Bíblia, como a conhecemos hoje, foi montada ao longo de séculos. O Antigo Testamento foi adaptado para se alinhar com a teologia nascente. O Novo Testamento foi cuidadosamente editado, e trechos polêmicos, como os que sugeriam reencarnação, divindade interior, igualdade de gênero e união mística, foram suprimidos ou reinterpretados. O resultado? Um livro que poderia ser usado como instrumento de poder e moralização, não como um mapa de despertar espiritual. Essa Bíblia oficial, ao ser colocada nas mãos da hierarquia eclesiástica, tornou-se um escudo contra questionamentos. Apenas os padres e bispos podiam interpretar os textos. A espiritualidade foi sequestrada e convertida em doutrina. Com o tempo, as instituições perceberam que o medo era mais eficaz do que a inspiração. A narrativa do pecado original, do inferno, da culpa e do castigo eterno substituiu as mensagens de amor, compaixão e iluminação. O foco deixou de ser o reino dos céus dentro de vós, para se tornar a salvação em um lugar externo e distante, alcançável apenas pela obediência. Essa mudança não foi acidental. Ela foi sistemática, planejada e executada com precisão romana. A imagem de Jesus crucificado, sofredor, passivo, sangrando, passou a dominar igrejas e iconografias. Era o símbolo ideal para manter os fiéis subjugados. O Cristo luminoso, o mestre de sabedoria, o libertador das consciências. Esse foi enterrado sob camadas de dogma, culpa e silêncio. O que restou foram fragmentos, manuscritos escondidos, enterrados por monges que sabiam que o mundo não estava pronto para a verdade. Relíquias espirituais protegidas por grupos iniciáticos, ordens místicas e tradições paralelas que mantiveram viva a chama do verdadeiro ensinamento de Jesus. Hoje, esses textos estão sendo redescobertos e, com eles, uma nova visão de Cristo começa a emergir, mais próxima do humano, do sábio, do mestre que nos convida a despertar. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem de ver que por trás da cruz há um espelho. E que a maior censura da história espiritual não foi apenas contra Jesus, foi contra você. Você já se perguntou por que, em tantas falas de Jesus, ele evitava mencionar templos, dogmas ou rituais obrigatórios? E por que, ao contrário, ele repetia que o reino de Deus estava dentro de vós? A verdade é que Jesus não estava fundando uma nova religião, mas propondo um salto de consciência, algo muito mais profundo do que qualquer sistema religioso pode conter. Na sua essência, os ensinamentos de Jesus não eram sobre obediência a regras externas, mas sobre transformação interior. Sua linguagem era simbólica, cheia de metáforas, parábolas e provocações que exigiam interpretação, não submissão. Ele desafiava o ouvinte a sair da zona de conforto e olhar para si mesmo. E isso é algo que a religião institucionalizada não conseguiu, ou não quis, preservar. Quando Jesus dizia, "O reino dos céus está dentro de vós", ele não estava usando uma metáfora bonita. Estava revelando um dos maiores segredos espirituais da humanidade, que a centelha divina, o Espírito vivo de Deus, habita dentro de cada ser humano. Essa frase, por si só, derruba séculos de estruturas religiosas. Porque se o reino está dentro, por que precisaríamos de templos, sacerdotes, intermediários ou dogmas? A mensagem de Jesus era clara. A verdadeira salvação não viria de fora, mas de uma reconexão com o divino que já habita em você. É um chamado à responsabilidade pessoal, à coragem de mergulhar na alma, ao enfrentamento do ego. Isso está muito mais próximo das tradições místicas do Oriente e do esoterismo do que das formas rígidas do cristianismo romano. Espiritualidade é experiência direta com o sagrado. Religião, muitas vezes, é a burocracia do divino. Jesus não criou uma hierarquia, nem nomeou sumos sacerdotes, nem escreveu leis. Ele andava entre os pobres, falava com pecadores, tocava leprosos, sentava-se com mulheres e estrangeiros. Ele ensinava em montanhas, nas ruas, em barcos, porque o templo que importava era o coração. Ao contrário dos fariseus, que se apegavam à lei externa, Jesus ensinava a viver pela lei do Espírito. Ele dizia, "Não vim abolir a lei, mas cumpri-la."
e como ele a cumpria, trazendo-a para dentro, trocando a pedra da norma pela carne do sentimento. A religião o condenou justamente por isso, por ousar dizer que o homem e Deus não estavam separados. Nos evangelhos gnósticos, especialmente o de Tomé, encontrado em Nag Hammadi, Jesus é descrito como um mestre do autoconhecimento. Ele diz: quem conhece a si mesmo conhecerá o todo. Quando fizeres o 2-1 e o interior como o exterior, então entrarás no reino. Esse é o Jesus místico que fala da dissolução da dualidade, da reintegração do ser com o divino. Essas ideias são compatíveis com o Tao Te Ching, com o Bhagavad Gita, com os ensinamentos de Buda. Jesus está na mesma linhagem dos grandes mestres da consciência, e não em contraste com eles, como mais tarde a religião quis ensinar. Por isso, o sistema religioso institucional precisou reduzir Jesus a um personagem de obediência, sofrimento e culpa. Porque um homem que ensina as pessoas a se libertarem de qualquer sistema externo, inclusive religioso, representa uma ameaça, mesmo para quem diz segui-lo. As igrejas preferiram ensinar que Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados e que o perdão só vem por meio da fé em sua morte. Mas o próprio Jesus dizia algo diferente: ide e não peques mais. Ou seja, não bastava crer, era preciso mudar. E essa mudança não é mágica, ela é fruto de um processo consciente, ético, interno. Jesus chamava isso de metanoia, um termo grego que significa mudança profunda de mente, de coração, de espírito. Ao longo do tempo, porém, essa metanoia foi substituída por ritual. A água do batismo substituiu a transformação verdadeira. A missa substituiu a comunhão interior. O medo do inferno substituiu o amor pela verdade. A consciência foi suprimida em nome da salvação automática. Jesus não dizia, siga a igreja. Ele dizia, segue-me. Mas esse seguir não era físico. Era um chamado à vibração interna que ele representava. Amor incondicional, verdade, coragem, compaixão e presença. Ele era o exemplo vivo do que o ser humano pode se tornar quando se reconecta à fonte. Ele não queria ser adorado, queria ser compreendido. E, acima de tudo, queria que você também descobrisse o Cristo dentro de si. Essa é a chave que foi enterrada, porque um ser humano desperto não precisa de intermediários. E isso, para os impérios religiosos, é intolerável. Jesus falava com códigos. Suas parábolas são mapas espirituais e não regras morais. Quando ele diz, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, ele não está falando de audição física, ele está falando da escuta da alma. Você só consegue entender a mensagem de Jesus quando silencia os ruídos da religião e começa a ouvir de dentro para fora. O Jesus que falava de consciência foi substituído por um Jesus que exige obediência, mas a verdade ainda está viva, nos textos esquecidos, nas tradições místicas e principalmente em você, porque o verdadeiro reino dos céus nunca esteve lá fora, sempre esteve aqui dentro. Pare por um momento e feche os olhos. Tente imaginar Jesus. O que você vê? Um homem branco, magro, de olhos azuis, com cabelo castanho claro, barba fina e túnica branca? Essa imagem que veio à sua mente não é acidental. Ela foi cuidadosamente construída, repetida e implantada no imaginário coletivo por séculos. Mas ela não tem absolutamente nada a ver com o Jesus histórico. O que você viu foi um Jesus europeu, remodelado para atender interesses políticos, coloniais e religiosos. O verdadeiro Jesus, o homem que viveu na Palestina há mais de 2000 anos, era um judeu semita de pele escura, cabelo crespo, traços do Oriente Médio. Ele não parecia com os quadros renascentistas e nem falava em latim, falava em aramaico, a língua do povo simples, mas a aparência não foi a única coisa manipulada. A imagem espiritual de Jesus também foi profundamente distorcida, e essa é a manipulação mais grave de todas. Durante o Império Romano, após a oficialização do cristianismo, era necessário moldar Jesus à cultura dominante. Um salvador que se parecesse com os dominadores seria mais aceito. Foi assim que surgiu o Cristo europeu, suavizado, aristocrático, brando, um reflexo da nobreza romana e, posteriormente, dos reis cristãos. A arte medieval e renascentista reforçou essa imagem, criando um modelo estético padrão.
Jesus branco, frágil, muitas vezes submisso, sofrendo, crucificado, um símbolo de dor e culpa, e não de poder interior. A intenção era clara: deslocar a força da imagem de Jesus como um mestre transformador para uma figura inofensiva, passiva, domesticada. Um Cristo aceitável para os tronos e altares. Mas a manipulação vai além da aparência física. O Jesus dos evangelhos gnósticos e dos ensinamentos mais antigos falava sobre despertar, autoconhecimento, libertação do ego e da matéria. Ele ensinava a viver com presença, a amar sem condições, a reconectar-se com o divino interior. Mas ao longo dos séculos ele foi transformado num personagem de sofrimento e castigo. A figura central passou a ser o Cristo crucificado, ensanguentado, derrotado, e não o Cristo ressuscitado, luminoso, vitorioso sobre a morte. A cruz virou símbolo de dor, não de transcendência. A culpa substituiu a consciência, e o medo do inferno passou a guiar os corações, em vez da busca por sabedoria. Esse processo teve um objetivo: manter as massas em estado de dependência emocional. Um povo cheio de culpa e medo não questiona. A figura de Jesus foi moldada para inspirar submissão, não revolução interior. Nos textos proibidos pela Igreja, Jesus aparece como um mestre de iniciação, alguém que transmite conhecimentos ocultos aos seus discípulos mais próximos. Ele ensina sobre os 7 céus, sobre os véus da alma, sobre o homem interior. Ele fala da luz, do silêncio, da unificação. Esses temas foram cortados dos evangelhos oficiais porque eram complexos, profundos e exigiam uma jornada individual. Em vez disso, a teologia substituiu a vivência. A fé cega substituiu o discernimento. O dogma substituiu a experiência espiritual. As mensagens mais elevadas foram reduzidas a fórmulas, e o Jesus mestre, aquele que libertava consciências, foi trocado pelo Jesus milagreiro, que resolve problemas, cura feridas, mas não desperta o espírito. As instituições religiosas ao longo da história criaram uma imagem de Jesus que justificasse seus próprios poderes. Durante a Idade Média, Jesus foi apresentado como rei, com coroas, tronos e majestade, legitimando o poder das monarquias cristãs. Durante as Cruzadas, foi retratado como guerreiro, defensor da fé, apoiando a Guerra Santa. Na Inquisição, sua imagem foi usada para justificar torturas em nome da salvação. E no colonialismo, foi apresentado como símbolo civilizatório, apagando culturas originárias. Cada época moldou Jesus conforme seus próprios interesses, e o verdadeiro ensinamento dele foi ficando cada vez mais distante. Essa manipulação afetou profundamente a forma como as pessoas se relacionam com a espiritualidade até hoje. Muitos ainda veem Deus como uma figura externa, julgadora, punitiva. Muitos ainda acreditam que não são dignos, que precisam sofrer para merecer o amor divino. Tudo isso foi consequência da imagem distorcida de Jesus. Mas o Mestre nunca pregou culpa. Ele curava com amor, não com ameaças. Ele libertava, não controlava. Ele disse: "Eu sou a luz do mundo." Mas também disse: "Vós sois a luz do mundo." Ou seja, ele não se colocava acima. Ele se colocava ao lado, como um espelho. Essa parte foi apagada da imagem oficial. Hoje, com o acesso a manuscritos antigos, com os avanços da arqueologia e com o despertar de milhões de consciências ao redor do mundo, a verdadeira imagem de Jesus está sendo restaurada. Não a imagem física, mas a imagem espiritual. Jesus está sendo reencontrado como um avatar da consciência, um iniciador da alma, um símbolo de união entre matéria e espírito. Ele está sendo lembrado como alguém que não queria ser adorado, mas compreendido. Quando olhamos para Jesus sem os filtros da religião, descobrimos um caminho, não o caminho do medo, mas o da coragem, não o da culpa, mas o da compaixão, não o da obediência, mas o do amor livre e consciente. A imagem de Jesus foi manipulada porque sua verdade é libertadora, mas a imagem nunca foi o mais importante, porque o verdadeiro Cristo não pode ser pintado. Ele não está nos quadros, nas estátuas, nos vitrais. Ele está na consciência viva, na luz que brilha em cada ser que desperta. Jesus não precisa ser resgatado de Roma. Ele precisa ser reencontrado em você. Em meio aos personagens que rodearam Jesus,
há um nome que sempre desperta fascínio e mistério: Maria Madalena. Para muitos, ela foi apenas a pecadora arrependida, a mulher perdoada por Jesus. Para outros, uma simples coadjuvante na história dos apóstolos. Mas, e se tudo isso fosse uma construção deliberada para esconder quem ela realmente foi? E se Maria Madalena tivesse um papel central na mensagem espiritual de Jesus, um papel que foi apagado pelos homens que escreveram a história oficial? Prepare-se, porque o silêncio sobre Maria Madalena é um dos capítulos mais escandalosos e reveladores da manipulação da fé cristã. Por séculos, Maria Madalena foi conhecida como a prostituta perdoada por Jesus. Essa narrativa foi disseminada por teólogos e pregadores e reforçada pela arte sacra e pela tradição católica. Mas a verdade histórica é que em nenhum dos evangelhos canônicos ou apócrifos ela é chamada de prostituta. Essa confusão começou no século VI, quando o Papa Gregório I, em uma homilia, fundiu 3 personagens diferentes da Bíblia: Maria Madalena, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus, e Maria de Betânia, e declarou que todas eram a mesma pessoa. Assim, Maria Madalena foi reduzida a um símbolo de pecado e arrependimento. Mas essa narrativa tinha um propósito: apagar o poder espiritual do feminino. Maria Madalena, ao ser associada ao pecado sexual, foi retirada do pedestal da sabedoria e da liderança espiritual. E o que era um equilíbrio entre o masculino e o feminino nos ensinamentos de Jesus foi substituído por uma estrutura totalmente patriarcal. Nos evangelhos apócrifos, especialmente no Evangelho de Maria, descobrimos uma mulher completamente diferente da caricatura criada pela tradição. Ali, Maria Madalena é descrita como a discípula mais próxima de Jesus, aquela que compreendia seus ensinamentos mais profundos e que recebeu dele revelações secretas, além do que os outros apóstolos eram capazes de entender. No texto, após a ascensão de Jesus, é ela quem consola os discípulos, interpreta suas palavras e os encoraja a continuar a missão espiritual. Pedro, nesse mesmo evangelho, questiona por que Jesus revelaria essas verdades a uma mulher. E Levi responde: se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Esse pequeno diálogo revela o início de um conflito que marcaria toda a história da fé cristã. O confronto entre o saber espiritual feminino e o poder religioso masculino. E adivinha quem venceu? Diversos textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, falam da relação íntima entre Jesus e Maria Madalena. Um dos trechos mais impactantes diz: e a companheira do Salvador era Maria Madalena. Ele a amava mais do que a todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca. Esse beijo, nas tradições espirituais antigas, era símbolo de transmissão de sabedoria. O ósculo sagrado. Maria não era apenas companheira carnal, mas parceira iniciática. Ela representava o aspecto feminino da alma, a parte receptiva da sabedoria, a face oculta da divindade. Em muitas tradições esotéricas, a união entre homem e mulher simboliza a integração dos opostos, o retorno ao estado original de unidade, algo presente tanto na Cabala quanto no gnosticismo, no Tantra e até na alquimia. Maria Madalena e Jesus juntos eram a encarnação desse princípio universal, o sagrado feminino e o sagrado masculino unidos para gerar a consciência crística. A resposta é simples e brutal. Ela era perigosa demais para o patriarcado religioso. A aceitar Maria Madalena como líder espiritual, como mestra, companheira e igual a Jesus, exigiria reformular toda a estrutura do cristianismo que se consolidava em torno de homens, apóstolos, bispos, padres, papas. A Igreja não podia permitir que o feminino tivesse um papel ativo na transmissão do Logos, da sabedoria divina. Era mais conveniente transformá-la em símbolo de pecado. E assim, Maria Madalena foi sepultada sob camadas de vergonha, deturpação e esquecimento. Mas sua memória permaneceu viva em círculos secretos, ordens místicas e tradições ocultas, como os cátaros, os templários e algumas linhagens gnósticas. Para esses grupos, Maria Madalena era a verdadeira guardiã da linhagem espiritual de Jesus. Alguns chegaram a sugerir que ela carregava em seu ventre a descendência do Mestre.
uma ideia explorada em estudos históricos e romances, como o Código da Vinci, que, embora fictício, acendeu o debate. No século XXI, com o surgimento de pesquisas arqueológicas, a redescoberta de manuscritos antigos e o despertar espiritual de milhares de pessoas ao redor do mundo, Maria Madalena está retornando ao lugar de onde foi retirada à força. Hoje, ela é reconhecida por muitos como símbolo da sabedoria intuitiva, da liderança espiritual feminina, da união interior e da cura emocional. Ela representa a reconciliação com o sagrado feminino que foi sistematicamente negado, tanto na religião quanto na cultura ocidental. E mais, sua história nos ensina que a espiritualidade verdadeira não tem gênero, não se limita a homens ou a mulheres, mas se manifesta naqueles que buscam a verdade com o coração desperto. Maria Madalena não foi apenas uma seguidora de Jesus, ela foi sua igual, sua companheira na jornada da consciência. Ela representa o que foi tirado de nós, o equilíbrio, a sensibilidade, o mistério, a profundidade. E o seu silêncio não foi acidental, foi arquitetado para que você nunca soubesse que dentro de você também vive essa energia feminina divina, esperando para ser reconhecida. Recuperar Maria Madalena é recuperar o que foi perdido em nós mesmos, é restaurar a alma que foi dividida e, finalmente, perceber que o caminho para o Cristo passa por dentro e também passa por ela. Depois de tudo o que revelamos até aqui, dos evangelhos ocultos, da manipulação da imagem de Jesus, da censura de Roma, do silêncio imposto a Maria Madalena, a pergunta que não pode mais ser evitada é: você ainda acredita na mentira que te contaram? Não estamos falando apenas de uma farsa histórica ou teológica. Estamos falando de uma mentira que moldou culturas, controlou consciências e afastou bilhões de seres humanos daquilo que é mais sagrado, sua própria luz interior. Essa mentira não apenas deformou a figura de Jesus, ela distorceu o significado da espiritualidade, colocou muros entre o homem e o divino, e criou um sistema onde o medo substituiu o amor, a culpa substituiu a liberdade e a obediência cega tomou o lugar da verdade vivida. A mentira que te contaram sobre Jesus não foi inocente. Ela foi construída, alimentada e sustentada por séculos com um único propósito: tirar o poder das suas mãos e colocá-lo nas mãos de outros. Desde criança, talvez te ensinaram que você nasceu em pecado, que você é indigno, que deve temer a Deus, que só será salvo se seguir regras específicas, frequentar rituais, aceitar dogmas e obedecer sem questionar. Mas Jesus nunca te disse isso. Ele dizia: sois deuses, vós sois a luz do mundo, o reino de Deus está dentro de vós. Essas palavras não são palavras de um líder de culto, são palavras de um despertador de consciências. Jesus veio para lembrar você do que você já é, não para dizer o que deve se tornar. Mas isso foi perigoso demais para os sistemas de controle. Então, o transformaram em um personagem trágico, morreram com ele na cruz e o sepultaram sob uma avalanche de teologia, dogmas e ícones. A sua mensagem foi assassinada e o seu verdadeiro evangelho, aquele que falava da luz interior, foi queimado, censurado e esquecido. Jesus nunca pediu que criassem igrejas em seu nome. Ele jamais escreveu um livro. Ele não criou hierarquias. Ele desafiava os sacerdotes da sua época, os chamava de hipócritas, confrontava os que usavam a fé para explorar o povo. E, ironicamente, foi exatamente isso que fizeram em seu nome. A fé em Jesus foi convertida em religião sobre Jesus. O que antes era caminho vivo tornou-se crença institucional. A experiência mística virou rito mecânico. A presença virou ausência. O Cristo interno foi substituído por um Cristo externo, inalcançável, manipulado por intermediários. O maior impacto dessa mentira não foi sobre Jesus, foi sobre você. Ao apagar a verdadeira mensagem do Mestre, criaram uma prisão espiritual invisível, uma jaula construída com medo, culpa, submissão. Te ensinaram que a salvação está lá fora, que o paraíso é uma recompensa futura, que o divino só se alcança através de instituições. Mas tudo isso é inversão, porque Jesus dizia o oposto. O reino já está entre vós, ou seja, aqui e agora, dentro de você.
Você não precisa merecer Deus. Você é a expressão do divino em manifestação. Porque essa mentira foi contada muitas vezes. Porque ela foi ensinada por pessoas que amamos. Porque questionar dói. Porque é mais fácil repetir do que desconstruir. Mas se você chegou até aqui, algo dentro de você já está acordando. E esse despertar é o início do caminho de volta. Não para uma religião, mas para si mesmo. A verdade não está trancada no Vaticano. Ela não está apenas nos textos esquecidos de Nag Hammadi. Ela também não está nas igrejas luxuosas, nos púlpitos, nos sermões emocionados. Ela está no silêncio da sua alma, na intuição que sussurra que algo estava errado com a versão oficial, na sensação de que há mais, muito mais, por trás da figura de Jesus. A verdade está viva e está esperando que você olhe além da cruz, além do dogma, além do medo. Chegou a hora de fazer uma escolha. Você pode continuar acreditando na versão fabricada de Jesus, aquela que serve ao poder e apaga sua luz. Ou pode buscar o verdadeiro Cristo, o Cristo interno, o Cristo vivo, o Cristo consciência. Jesus não queria seguidores, queria irmãos, queria consciências despertas, queria pessoas livres, corajosas, amorosas. Você tem essa centelha dentro de si. Você é o templo, o altar e a chama. A pergunta é, vai continuar acreditando na mentira? Ou vai, finalmente, abrir os olhos para a verdade que te liberta? Se você sentiu que algo sempre esteve errado com a versão oficial, você não está sozinho. Milhares estão despertando para a verdade por trás da maior figura espiritual da história. E agora que você sabe, o que vai fazer com isso? Deixe seu comentário. Quem é o verdadeiro Jesus para você? Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa saber da verdade. E lembre-se, a maior mentira que já contaram é aquela que você nunca pensou em questionar.